Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os níveis de escalação do SLA no GLPI. O GLPI, ele tem, como no vídeo anterior que eu fiz, ele tem a configuração de SLA e depois tem a regra. Não vou fazer essa criação toda de novo, tá? Eu vou mostrar um ambiente praticamente pronto nesse sentido. Vamos lá. Aqui eu tenho um SLA já criado com o nome N1 e N2, que tem o que? Um tempo máximo para solução de 30 minutos. Botei 30 minutos aqui só para conseguir fazer a demonstração. Se a gente for olhar o calendário que ele está usando, vou mostrar para vocês, o calendário que ele está usando é o default. O calendário default, ele tem aqui para terça-feira, que é o dia de hoje, das 8 até as 20 horas. Então eu vou alterar ele, que agora é antes das 8. Vou deixar ele assim, Vamos fazer um teste assim. Eu vou criar dentro do SLA, então portanto ele vai trabalhar dentro das 8 até as 20 horas. Dentro do SLA, o que eu tenho? Tempo para solucionar de 30 minutos. Eu tenho duas regras que estão ligadas a ele. Uma delas está desativada, eu até vou excluir ela aqui para não causar confusão. Beleza. E aqui eu tenho um iconezinho chamado níveis de escalação. Esse níveis de escalação serve justamente para a gente fazer esse tipo de escalonamento. Por exemplo, digamos que esse meu chamado, eu queria que esse meu chamado, caso não seja atribuído em uma hora, em, sei lá, em 5, 10 minutos, ou seja, caso ele fique novo por 10 minutos, atribui ao grupo infraestrutura. Caso não seja atendido, vamos dizer assim, em 20 minutos, ou seja, qual o critério que a gente vai criar para isso? Caso não seja escalado, não seja solucionado em 20 minutos mesmo. Eu quero fazer o que? Caso não seja solucionado, atribui ao grupo infraestrutura N2. Perfeito? Para a gente chegar nesse ponto, a gente vai ter que criar um grupo aqui, que eu não tenho esse grupo infraestrutura 2, então eu vou criar esse grupo infraestrutura 2, tá? Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui. Infraestrutura N2, ok. Então vamos criar esse grupo infraestrutura N2. Perfeito. Tanto faz, porque é só para fazer um teste. Então vamos lá, voltar para o SLA. O SLA então está criado, tudo certo. Vamos criar o primeiro escalonamento. Níveis de escalação. Como eu tenho 30 minutos para fechar o chamado, se a menos de 10 minutos do vencimento, ou seja, a menos de, sei lá, com 20 minutos passados, ele vai criar essa escalação. Então, como a gente quer para 20, para cada os próximos 10 minutos, então vamos colocar assim: para menos 20 minutos da solução N1, ou seja, que é o momento que vai receber a atribuição inicial, ou seja, se ninguém pegou esse chamado, ele vai colocar automaticamente. E o N2 a menos de 10 minutos do vencimento. E agora eu vou criar os critérios dele, são regras dentro do SLA. Então vamos lá, pro N1. Caso, vou colocar uma ideia simples aqui, caso o status seja novo,
atribuir ao grupo técnico infraestrutura. Perfeito, criado o primeiro nível de escalação. Volto para SLA. Para o segundo nível de escalação é o que? N2. Então, caso o status não seja solucionado, daqui para o mais um status não seja fechado, ação adicionar grupo técnico infraestrutura N2. Então o que a gente fez? Exatamente o que eu tinha dito aqui, ó. Caso o chamado não seja atribuído em 10 minutos, ou seja, a menos de 20 minutos do vencimento, imagine assim, ó, 30 minutos para vencimento menos 20 minutos igual a 10 minutos passados. Então, caso não seja atribuído em 10 minutos, ou seja, passaram 10 minutos, ele vai atribuir ao grupo infraestrutura. 30 minutos para vencimento menos 10 minutos igual a 20 minutos passados. Então, a partir deste momento, ele vai fazer o que? Caso não seja solucionado em 20 minutos, que é o caso do que eu coloquei, não seja solucionado barra fechado, atribui ao grupo infraestrutura N2. Perfeito. Agora faço um testezinho rápido aqui. Vou criar um novo chamado. Testes.user, que é o que está na regra. Vou mostrar aqui para vocês. A regra é essa aqui. Caso seja usuário testes de user, ele vai atribuir a regra. Então vamos lá, criar um chamado. Enviar mensagem. Ok? O chamado então está com vencimento para as 8h30. Ok? Que agora deve ser ele não vai, ele vai pegar 8h30 por quê? Porque o meu calendário está setado para começar só às 8 horas, agora são 7h55. Então ele vai começar a trabalhar às 8 horas e ele vai botar o vencimento para as 8h30. Aqui eu tenho o nível de escalação, ou seja, o atual nível de escalação é N1. E a próxima escalação vai ser às 8h10. Ok? Então, a próxima escalação vai acontecer exatamente daqui 10 minutos. Eu vou dar um pause no vídeo aqui e vou tocar o vídeo assim que rodar a escalação. Então o que vai acontecer? Às 8h10 ele vai adicionar o grupo infraestrutura. E às 8h20 ele vai adicionar o grupo infraestrutura 2 caso não seja solucionado. Então pessoal, agora são 8h10, 8h11 já é a verdade. E a gente vai olhar se aquele chamado foi para o nosso grupo de infraestrutura. Perfeito.
foi para o nosso grupo de infraestrutura. Agora todos os usuários do grupo de infraestrutura precisam ver esse chamado. Lembrando, as regras elas são praticamente infinitas. Eu poderia fazer vários tipos de critérios e vários tipos de ações. Nesse caso eu escolhi, caso o chamado permaneça como novo durante 10 minutos, é para ele fazer o que? Atribuir para o grupo infraestrutura. Apenas isso.